galera, como é que vocês estão? E aí? Bom, eu quero falar um pouco agora de adaptogênicos, né? De suplementos que modulam o seu estresse, tá? Então, assim, a pedido também, eu tô fazendo esse vídeo, tá? E vou falar de alguns adaptogênicos. Bom, primeiramente, eu já escrevi uma matéria bastante tempo atrás sobre o poder adaptogênico do ginseng. O ginseng é uma planta, né, que ela tem é uma raiz, né, uma árvore que tem uma raiz, e essa raiz tem os princípios ativos, né, que eles modulam o sistema da suprarrenal, né? Eles ajudam o seu corpo a fabricar adrenal, que é o que a sua glândula libera, né? Adrenalina quando você se vê ameaçado por um fator estressante, seja ele agudo, que é de imediato, né? Por exemplo, se você bate o carro, você tem que reagir àquela situação e dar conta do recado, né? Ou o estresse crônico, né? Que é aquele, por exemplo, da sua namorada ou do seu namorado que te irrita todo dia um pouquinho, te dá um soquinho no fígado e aquilo vai, com o tempo, vai te minando, né? Então, por exemplo, o ginseng, né? Ele é um adaptogênico que ele é muito interessante porque ele tem esse efeito, tá? De modular e melhorar a sua resposta ao estresse, né? Promovendo mais funcionamento da sua glândula adrenal que produz o DHEA, tá? Que é um precursor de testosterona, que vai te ajudar também a modular o estresse, tá? Então, assim, o ginseng ele tem uma inteligência própria, né? Todo adaptogênico, ele age onde o corpo precisa, ele sabe onde precisa agir. Então, a hora que ele entra no seu organismo, ele percebe onde é que está desequilibrado, né? Quais são os órgãos que precisam de vitalidade para reativar esse sistema orgânico, né? Deixar íntegro, né? Vai lá e ajusta. Por isso que são chamados de adaptogênicos, que eles têm uma inteligência perfeita. Isso é muito legal, tá? Uma outra planta que eu acho bacana, né? Para modular estresse, né? E resposta adrenal, né? Fadiga adrenal, é a Rhodiola rosea, que é muito usada na medicina ayurvédica, né? Então foi uma planta que perceberam que os animais que comiam essa planta, eles corriam mais do agente agressor, que era, no caso, o caçador desses pequenos animais, que eram coelhos, né? E perceberam por que o coelho tem tanta velocidade e não cansa, né? Então depois começaram a pesquisar em laboratório, né? E viram que essa planta ela tem o poder, além de ser adaptogênica, porque ela dá suporte para adrenal, né? Para produzir mais corticoides, né? Mais adrenalina, né? Ele preencher o seu hormônio do estresse para você ter resposta, né? Ao estresse, tá? Ele também aumentava o VO2 máximo. Então eu tenho experiência bastante aí com essa planta, que é a Rhodiola rosea, que ela é uma planta que ela aumenta o VO2 máximo. Isso é interessante no esporte de resistência, né? É a única planta comprovado que aumenta o VO2 máximo, tá? Existem N estudos, eu não estou aqui para citar estudos, eu sempre falo isso, eu leio, eu aplico, vejo que funciona, deu certo, vamos em frente, tá? Eu não sou um cara que fica enfurnado em laboratório, nem quero, entendeu? E eu testo em mim também, tá? Como eu não sou um atleta de endurance, né? Minhas provas geralmente, meus treinamentos duram no máximo 2 horas, né? Não quero ficar me desgastando fazendo ultra treinamento de 8 horas, né? Nem esporte muito, porque para mim não serve, cada um faz o que quer, né? Agora as pessoas que fazem esse tipo de exercício eu ajudo a melhorar, né? O que eu falo é que esses esportes são altamente oxidativos, né? E o ser humano não foi feito para fazer muito tipo de esforço aeróbico, né? Isso vai envelhecer a máquina humana se não tiver os cuidados necessários por causa dos radicais livres e se não tiver uma dieta totalmente antioxidante, vai envelhecer, isso é fato, não sou eu que estou falando, tá publicado, aí na publicação, aí dá um Google aí, porque eu não sou Google de ninguém, eu vim para falar o que funciona, né? Funcional é o que funciona. Então assim, vamos falar dessas duas plantas. O ginseng vermelho, coreano, é uma raiz de 2.000 anos de existência. Isso funciona muito mais que o outro ginseng, tá? Tem vários tipos de ginseng, siberiano, coreano, tá? Vários tipos.
Por exemplo, pegaram o ginseng dessas regiões, né, e trouxeram para o Brasil e plantaram aqui no nosso solo e cresceu o nosso ginseng que chama Apaphia paniculata. Só que ele não tem efeito, porque essas plantas elas têm uma regionalidade, entendeu? Na região que elas nascem, onde elas são nativas, aquele solo propicia, o clima propicia ter aquela planta verdadeira, né? Por exemplo, vou colocar um outro que tem um teor de adaptogenia pequena, mas também funciona, que é o ginkgo biloba. Tem uma história interessante que os dinossauros, né, eles se alimentavam do ginkgo biloba. E uma outra coisa bacana também é que eu fiquei sabendo, né, e isso é verdade, vocês podem dar um Google aí, tá, que o ginkgo biloba, tá, ele foi a única árvore que nasceu depois da explosão nuclear em Hiroshima e Nagasaki. Meu, isso daí é um fato muito curioso e bem bacana. E o ginkgo biloba, eu já tive experiência, né, que ele aumenta assim a circulação, né, nas regiões extremas do corpo e no cérebro também. Se você der ginkgo biloba de uma boa qualidade, né, matéria-prima, hein, não vai usar coisa ruim que não funciona, funcionar o que funciona. Tá bom? Então matéria-prima tem que ser de primeira qualidade. Se você economizar nisso, é melhor nem tomar, tá? Então assim, o ginkgo biloba, quando você usa, por exemplo, para idoso, melhora muito a circulação no cérebro dessas pessoas e mais idosas. Tá? O raciocínio melhora, a circulação melhora, tá? Então ele tem um poder adaptogênico também, tá? Então eu vou ficar nessas três plantas, a minha predileta, e inclusive a anabólica, tá? Tem até uma lenda que fala que o Sylvester Stallone uma vez foi questionado se ele usava anabolizante, ele falava que usava ginseng e pólen. Hoje eu até acredito, depois eu vou falar do pólen, tá? Pode ter sido um papo, né, que rolou assim por detrás dos bastidores. Mas eu acho que o ginseng, eu já usei ginseng e já me senti muito bem. Vocês podem pesquisar, mas usar o verdadeiro, tá bom? Então assim, é ginseng, o rhodiola rosea, que aumenta o VO2 máximo, tá? Um bom laboratório, tá? E o ginkgo biloba. Tamo junto.